Questões de concurso. Vamos! Questão 1. Em relação à regência nominal, analisar os itens abaixo. A banca quer que você marque as alternativas corretas. Vamos? 1. Ele foi contrário ao pedido. Nesse caso, em cada uma dessas frases, aproveite essas questões e vá marcando o que foi que pediu preposição. Sublinhe o termo que rege a preposição. Ele foi contrário ao pedido. É um nome contrário que está pedindo preposição. E quem é contrário a. A banca pede que você analise. O item 1 está certo. Vamos ver a 2. Foi capaz de ações terríveis. Está certo dizer capaz de? Repare que o que está pedindo preposição é o nome capaz. Capaz é adjetivo, capaz de ações. Por isso que a banca falava em regência nominal. Ora, o nome capaz pede essa preposição? Sim, tá linda. A banca quer que você marque as corretas. 3. Era um substantivo comum em 2 gêneros. Veja, nesse caso aqui, o comum não aceita a preposição em. Aqui, ou você diz comum a, então, nesse contexto, ou você diz comum a 2 gêneros, ou comum de 2 gêneros. A banca colocou a preposição em. Aqui, o que eu estou querendo dizer é que, deixa eu só te falar aqui, abrir parênteses para você não ficar aí surtando, porque eu sei que isso é de surtar. Regência tem a ver com contexto. Por isso que é difícil ficar chutando preposição. Já reparou? Não bate um desespero que você fica querendo chutar a preposição? Como um em, como um de, como um a, como um por. Não dá um desespero? Não quer dizer que em outro contexto o comum não poderia vir seguido do em. Por exemplo, se eu digo assim, isso é comum em festas rave. Tá certo dizer comum em, nesse meu exemplo. Mas nesse aqui não. Então, cuidado para não entrar em desespero. Olhe para a frase, olhe para a construção, olhe para o contexto. Neste contexto, não caberia o em. Isso tem a ver com contexto. Aqui ele diria comum de 2 gêneros, comum a 2 gêneros, mas não comum em. Nesse contexto, a preposição está errada. A banca quer que você marque as corretas. Resposta, letra D. Entendeu? Então, cuidado para você não ficar nessa angústia. Triana, mas não poderia colocar por, em, de? Porque isso vai depender da construção. Nessa construção, analise sempre a construção, o contexto. Nessa construção, não caberia. Resposta, letra D. Vamos mais? Questão 2, essa aí é 6 Gran Rio. Você está treinando só com questões de regência nominal. E aqui a banca pede aquela que esteja adequada. Letra A. Os pobres são ávidos por. Na letra B, os catadores sentem desejo com. Na letra C, muitos catadores têm orgulho em. Na letra D, parte da população é sensível para. E na letra E, são inúteis para, com. Colocou um para com. Entendeu? Que você vai ter de contar com a sua experiência. Numa questão como essa, você vai ter que contar com a sua experiência, com o seu bom senso. Rezar para o seu bom senso estar certo. Porque é experiência, né? Você vai falar, gente, qual que está certa? Resposta, letra A. Os pobres são ávidos por melhores condições de vida. E esse ávidos, a banca pegou pesado, porque o nome ávidos é um nome de dupla regência. Aqui ele aceitaria 2, né? Inclusive, a preposição que a gente mais usa é a preposição de. Já reparou? Comumente, a gente usa a preposição de, né? Ávidos de. Mas também pode ser a preposição por, ávidos por melhores condições, né? Então, aí caberiam as 2. A banca que é adequada. Resposta letra A, entendeu? Você vai ter de ir mesmo por bom senso. Vamos corrigir as outras? Vamos ver como é que anda o seu bom senso. Ih, Adriana, meu bom senso eu perdi há muito tempo. Adriana, quem estuda para concurso tem bom senso não. B, os catadores sentem desejo com? Não, desejo de.
Desejo de uma vida melhor, desejo por uma vida melhor, até o por caberia. Mas aí eu vou colocando sempre a possibilidade aí mais usual. C, muitos catadores têm orgulho em seu ofício? Não, tem orgulho de. Tudo bem? Depois D, parte da população é sensível para a pobreza, não é sensível à pobreza. Sensível a. Aí eu teria que usar o A com acento, né? Porque sensível a mais o A de pobreza. E na letra E, ele diz, vários dejetos são inúteis para com a reutilização, para com não. Ele poderia dizer inúteis para, ó, se fosse só para, estaria certo. Ou inúteis a com crase. Entendeu? Ele poderia dizer inúteis para a reutilização. Inúteis a com acento indicativo de crase e reutilização. Entendeu? Professora, na letra C caberia orgulho por? Caberia. Orgulho por seu ofício? Caberia. Nesse contexto, eu poderia usar o de, o por. Na letra B também, né? De, por. Falei, mas não anotei. Tá bom? Mas o mais comum é de mesmo. Mais usual. A banca queria a correta resposta, letra A. Anotaram tudo, tá? Então, a gente tem que contar mesmo com a experiência, tem que resolver prova. Dri, regência nominal cai muito em prova? Cai. Cai e caem esses nomes que se repetem. Por isso que, ó, você vai reparar, ó, isso aqui é VUNESP. A banca diz, ó, de acordo com as ideias do texto e com a regência nominal estabelecida pela norma padrão, o trecho encheridos, loucos pela intimidade das pessoas, pode ser substituído por. Então, vem, ó, desejosos com, curiosos com, avessos por, receosos por e ávidos por. E aí? A banca quer a única que esteja correta. Letra A. Encheridos, desejosos com conhecer. Quando você fala desejosos com conhecer, não. Aqui, veja, desejosos de conhecer. Não é a letra A. Letra B, encheridos, curiosos com conhecer. Não, aí aqui você pode brincar, ó. Você pode dizer curiosos por conhecer, curiosos para conhecer. Aqui você poderia usar a preposição de, curiosos de conhecer, por, para, de, menos com. Bora, letra C. Encheridos avessos por. Não, não é avessos por. Avessos a. A gente já viu o nome avessos, ó. Ou avessos em. A ou em. D. Encheridos receosos por conhecer. Não, receosos em ou receosos de conhecer. Em ou de. A banca quer aquela correta. Resposta, letra E. Encheridos, ávidos por conhecer a intimidade das pessoas. De novo, ó, isso aí não é a primeira vez que vem. Eu posso dizer ávidos por ou ávidos de, tá? Eu poderia também dizer ávidos de, tá bom? Aceita, ó, isso aí é dupla regência, hein? Esse aí é um de dupla regência. Eu poderia dizer ávidos de também, tá? Registrei aí as duas. Isso, ávidos de. Dri, na D da 2 com crase não seria o mesmo que preposição com artigo? Deixa-me ver. Já volto para você. Marcaram, então? Resposta letra I. Na D da 2, ó, na D da 2, se você, ó, aqui tinha uma preposição mais artigo, né? Deixa eu tentar entender tua dúvida. Aqui, se você retirar o para, vai continuar o artigo. E aí você vai colocar com crase, porque tinha o artigo, entendeu? Então, teria que ser sensível à pobreza, porque não tinha uma preposição mais um artigo. Então, aqui você teria que trocar o para a por a com acento. Por que a com acento? Porque esse a com acento é igual a preposição mais a artigo. Então, teria que vir com crase, tá? Porque na frase original havia o artigo, para a pobreza. Então, ó, estava errado, para a pobreza, porque quem é sensível a. Então, eu excluo a preposição, coloco a nova preposição e como havia artigo aqui, eu mantenho o artigo. Por isso que eu
corrigir aí com crase, sensível à pobreza. Todo mundo comigo, tá? Adriana, boa pergunta. Dupla regência muda o sentido, não é, professora? Não, José, nem sempre. Esse é um campo minado da gramática e essa pergunta do José aqui no chat foi ótima. Eu também tinha sempre essa dúvida e os gramáticos não falam sobre isso, então não se preocupe com isso em prova. Mas a pergunta dele é ótima, que em algum momento você vai ter essa dúvida. Adriana, muda o sentido? Depende. Na maioria das vezes não muda. Mas às vezes muda. Isso vai depender do contexto. Não se preocupe com isso. Vou repetir. Em várias questões que vocês estão vendo aí, vocês estão percebendo que em várias frases os nomes aceitam mais de uma preposição. Não é isso? A gente está aqui, o chat todo mundo treinando, olha, coisa boa, colocando mais de uma preposição. Agora, repare que as questões não falam em sentido. Por quê? Porque isso é campo obscuro na gramática. Os autores, os gramáticos em geral, dizem que quando há dupla regência, ou tripla, ou quádrupla, enfim, pode haver ou não mudança de sentido dependendo do contexto. E, em geral, não há mudança de sentido. Em geral, não há. Mas a gente não pode afirmar que nunca vai haver, porque isso depende da frase. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, na letra B, se eu trocar a preposição curiosos por, curiosos para, curiosos de, o sentido vai ser o mesmo. O sentido vai ser o mesmo, não muda o sentido. Mas a gente não pode afirmar que sempre vai ser assim. E é por isso que as bancas nem perguntam. Então, elas perguntam isso em regência verbal. Porque regência verbal elas gostam de perguntar. Mas em regência nominal isso é muito obscuro. Os gramáticos mesmos não falam disso. Então, não se preocupe, tá? Então, a minha resposta é, em geral, não há mudança de sentido. Mas pode haver, dependendo do contexto. Ótima pergunta dele, porque eu também tinha essa angústia. Questão 4, VUNESP. VUNESP aí adora regência. A banca diz, o trecho destacado na passagem são 3,5 milhões de pessoas habitando cidades com estruturas que apresentam risco de rompimento. Repare que a banca vai substituir essa estrutura, risco de rompimento, por outra que esteja de acordo com a norma padrão e com o mesmo sentido, com sentido compatível. Então, repare que é uma estrutura de regência nominal, porque é o de, é a preposição de que está completando o nome risco. Risco é nome, né? É substantivo. E aí ela troca, ó. Então, ó, olha aqui, ó. Propensas por, passíveis de, sensíveis de, suscetíveis com, sujeitas em. E ela pede aquela que tenha sentido compatível, mas que esteja em conformidade com a norma padrão. Letra A, propensas por. Ora, tá certo dizer propensas por? Não. Propensas a. Vambora corrigir cada uma delas. Aproveite para treinar. Letra B, passíveis de rompimento. Ora, o nome passíveis, ele não rege mesmo essa preposição? Você não fala passíveis de? Coisa linda! A banca queria aquela que estivesse em conformidade com a norma e que mantivesse o sentido. Ora, dizer que eles apresentam risco de rompimento não é o mesmo sentido que dizer que elas, né, desculpe, as estruturas, são passíveis de rompimento. O sentido não é o mesmo. Apresentar risco de rompimento é a mesma coisa de passíveis de rompimento? Coisa linda! A banca queria aquela correta, achamos. Resposta à letra D. Desculpe, letra B. A letra C está errada, porque não é sensíveis de, é sensíveis a. Vou corrigindo aqui, ó. A letra D está errada, porque não é suscetíveis com, é suscetíveis a. E a letra E também, sujeitas a. Todas pediam a preposição a. Todos os nomes aqui pediam preposição a. Ó, propensas a, sensíveis a, suscetíveis a, sujeitas a. O único que não regia a preposição a era o passíveis, que estava certinho, passíveis de. Tá bom? Resposta, letra B. Bora lá, questão 5. Aqui a banca diz a expressão, maneiras eficazes de combater a pobreza. Essa é a última da VUNESP, tá? Essa é a última da VUNESP. Aí depois a gente vai a OCP, que são bancas mais complexas, FCC, FGV e CESP.
Então, essa é a última da VUNESP. A banca diz: a expressão maneiras eficazes de combater a pobreza está corretamente substituída conforme a norma padrão da língua, conforme a norma e com o sentido original preservado. Então, ó, repare. Eficazes sob o combate contra. Repare que em cada alternativa a banca vai brincar com a regência de 2 nomes, eficazes e combate. Eficazes a e combate com. Eficazes de e combate sobre. Eficazes no e combate a. E eficazes para e combate pela, ou seja, combate por. Então, você entendeu? Era para ver aí a regência de 2 nomes, tanto o nome eficazes quanto o nome combate, entendeu? Aí a banca que era correta. Isso aí é construção que você usa no dia a dia, né? Quando você usa o nome eficazes, você diz eficazes em, né? Maneiras eficazes no combate e é o combate à pobreza. Resposta, letra D. Então, nesse caso aí, vou repetir. É a regência do eficazes em e combate a. Pegou? Eficazes em, combate a. Resposta, letra D. Pegou? Mole, né? Dri, pode ser sensíveis ao? Pode, sensíveis ao rompimento, tá certo? Então, normalmente a intuição salva. Bem,